Olá pessoal, eu sou Márcio Rocha, estou aqui na Tropicália Discos, esse é o disco da semana. Primeira cena nascer do beijo de Araende, chegou de florescer. Bom, Taiguara nasce no Uruguai, filho de cantora uruguaia e de um gaúcho, músico. O pai dele tocava bandoneon, virtuose e maestro, né, o Birajara Silva. E o Taiguara, ele cresce numa infância pobre. O pai dele, enfim, passou dificuldades como músico no Rio de Janeiro na época. A música que ia chegando para ele ia chegando através do rádio e da TV, né, que estava recém-instalada no Brasil, mas principalmente pelo rádio. Então era muito samba-canção. A música popular naquele momento, a música do povo naquele momento era Doris Monteiro, era Luiz Vieira, né? Era a Maísa depois, né? Que veio com essa tradição do samba-canção. Ele vai para o Mackenzie, para a universidade, ingressa na universidade. Lá ele conhece uma turma promissora que veio despontar depois, como Chico Buarque, como a Tuca, como o Toquinho, né? O pessoal do Bossa Jazz Trio também estava ali. Então essa turma começa a fazer shows ali por São Paulo. O Taiguara, ele se destaca dentre eles, né, como cantor. Esse era um excelente cantor. Ele já compunha desde a infância, mas ali ele já estava mais amadurecido como compositor. Então, rapidamente ele consegue o contrato para o primeiro disco, lança o primeiro disco e não acontece nada. Mulata, esquece o it, vê se lembra que nasceu na Lapa, que se um dia eu te seguro, você não me escapa. Eu te mostro que você nasceu, foi pra sambar. Ele meio que se decepciona com isso, né? Com a pouca receptividade em relação ao disco, volta para o Rio de Janeiro. Bom, chegando ao Rio de Janeiro, ele entra em contato com a turma aqui do Rio, que seria o embrião do que viria a ser conhecido depois como o Música Nossa, né? Que é o Marcos Valle, os músicos ali da geração dele, o Marcos Valle, o Novelli estava ali chegando. Nesse inter ele conhece a Claudete Soares, que estava o Miele e o Ronaldo Bosco montando um espetáculo, que era que se tornaria o primeiro tempo, 5-0, né? A princípio a ideia do Bosco e do Miele era o Silvio César, mas aí a Claudete insiste que o Taiguara era a pessoa mais indicada para o espetáculo, e ele acaba entrando para esse espetáculo, que é um sucesso retumbante. Tempo tem de guerra e paz, e tem tempo que é pra frente, tempo que é pra trás, e é tempo de saudade, tempo que faz mal, tem tempo do presente, tempo sideral, tem tempo de pressão, tem tempo liberal, e tem tempo... Nesse momento ele começa a entrar nos festivais, ele começa a se destacar nos festivais, ganhando, por exemplo, como melhor intérprete, né? A Modinha, né, do Sérgio Bittencourt, ele ganhou o festival como melhor intérprete. A Odeon contrata o Taiguara e lança o disco, o vencedor dos festivais, né? Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino, se eu pudesse ser menino, eu roubava. O Taiguara, ele tinha um problema muito sério de acatar ordens de cima para baixo. Eu acho que o nome dele é perfeito, né, para a personalidade dele, que era uma pessoa que Taiguara em Tupi é o que não tem senhor, né, o que é livre, né? Então ele tinha essa característica contestadora, mesmo nesse período que ele chama de período da alienação, né, que ele virou um cantor pop bem sucedido, famoso. Ainda ali você vê esses elementos de contestação de alguma forma. Lança o Viagem, que é um disco com um som imaginário que ainda guarda muito dessa coisa tropicalista, né? Tem vários momentos assim psicodélicos, assim, como hoje também tem, né? Então, por exemplo, se você escuta a música Mônica Mônica do Hoje, é uma música assim já com essa linguagem psicodélica, essa linguagem tropicalista ali de modernização da música brasileira. Ligação
via satélite. Não comunica uma emoção. Quer dizer, o problema nesse período aí, que até chegar o Imira, até chegar o Fotografias, né? É um período que o Taiguara começa a despertar na censura um espanto, porque ele até então era o cantor do povo, e aí ele começa a se meter em política, começa a escrever letras e políticas e lê-se políticas assim. Quando ele escreve uma letra sexual ou sensual, isso também tem a ver com política, porque como era a moral e os bons costumes que os militares queriam implementar no Brasil, isso também envolvia política também, né? Tem uma música que é a música A Ilha, que ele fez para Cuba. Quer dizer, então isso começa a levantar as orelhas dos militares, e o Taiguara começa a ser censurado mesmo, sistematicamente. Vou viver na ilha onde meus iguais serão minha família. O Fotografias, para mim, é o pré-Imira, a concepção do Imira já está nele. É o disco que finalmente o Taiguara se libertou daquela concepção de cantor romântico propriamente. A Nova York é uma música que tem aquela questão que ele contava, né, que ele foi chamado acho que 5 vezes pessoalmente para explicar, né, alguma letra, alguma música. E ele foi chamado porque tinha a palavra polícia na música, aí ele sugeriu assim: se eu falar police, você paga o pão, o pó, a pedra e a polícia, a poluição. E não esquece o rádio não, hoje é paz no Vietnã. Se você pegar o período de 70 a 74, que ele já sai do Brasil, porque não tinha condições mais de fazer nada aqui, foram 48 músicas censuradas. Se você parar para pensar que um disco da época tem em média 12 músicas, são 4 discos censurados. Então é difícil para um artista assim. Ele entendeu realmente assim que ele estava liquidado aqui no Brasil. Ele gravou um disco inteiro em Londres, Let the Children Hear the Music, e o disco simplesmente, o governo brasileiro pressionou a gravadora aqui, dizendo que aquele disco não podia ser lançado. E ele não foi lançado, eles simplesmente recolheram as fitas e... Então, quer dizer, a perseguição do Taiguara foi tamanha que, inclusive, ela foi internacional, ou seja, ela saiu do âmbito nacional, né? E aí foi oferecido pela gravadora para o Taiguara, como ele dizia, né, como um doce, a possibilidade de voltar ao Brasil e gravar um disco do jeito que ele quisesse. Foi aí que veio a história do Imira Tairipi. Então ele vai para a Barra da Tijuca, mora na Barra ali numa casa, chama o Hermeto Pascoal para, junto com ele, fazer os arranjos das músicas, né? Uma coisa que pouca gente fala é que o disco seria duplo, né? Na concepção do Taiguara, tinha tanta coisa acumulada que, na ideia deles, o disco seria duplo. O disco é um disco grande, né? Um disco profundo e elitizado. Ele, que era um homem do povo, que era um homem ligado às causas sociais e ligado ao trabalhador, um esquerdista, ele se tornou um cantor de elite, justamente por conta de toda essa poda da censura. Quer dizer, ainda assim o disco foi recolhido, quer dizer, não tinha chance para o Taiguara aqui no Brasil naquele momento. Ele foi morto como artista.
E o Taiguara talvez tenha sido... Talvez não. O Taiguara é a maior vítima desse negócio. Eu não tenho dúvida disso. Não adianta não. A situação já está fora das suas mãos. Como ele era um cara perseguido, ele sabia que qualquer coisa que ele mandasse para a censura, para o departamento, para ser avaliado, ia ser rejeitado, seja lá o que fosse. Então ele usou um subterfúgio que foi pegar a Geisa, que era a esposa dele na época, e colocar como compositora das músicas. Então ele colocou 5 músicas em nome dela, e todas passaram. As mais complicadas em termos de letra passaram. Porque quem é Geisa, né? Tipo, eles não se tocaram disso. E as outras ele colocou como Xalar Silva. Porque ele sabia que se ele tivesse o nome Taiguara, seriam proibidas. Então ele conseguiu passar as músicas assim. Eles querem lotar o Maracanã e precisam de mim lá vou E os músicos que estão nesse disco são músicos que eram músicos, parte deles eram músicos daquele universo do Milton Nascimento, né? O Toninho Horta, o próprio Novelli, né? E o Wagner Tiso, que produziu o disco, né? Enfim, e regeu a orquestra, enfim. E a Terra das Palmeiras, assim, é uma coisa linda, uma música linda, com uma letra cheia de esperança, né? Sabe, de quem veio de fora e viu o Brasil naquela situação, que o próprio Brasil não estava sacando o povo, né? Sonhada terra das palmeiras, onde andará teu sabiá. Você falar em ditadura é falar em morte à arte. Morte à liberdade. Morte ao desenvolvimento de artistas incríveis como o Taiguara. Então eu fico imaginando assim, o que teria acontecido ele como artista, como músico, compositor, arranjador, se não tivesse acontecido essa poda da censura. Sabe, esse disco ele resistiu por conta dos amantes da música, dos lojistas que souberam que o disco ia ser recolhido, foram meio que escondendo, dizendo que já tinha vendido, sabe? O público que já desesperado já ligou para as lojas e falou, não, separa para mim, tipo, sabe? Então eu acho que ele vem abraçar isso agora, sabe? É importante se falar disso. E como diz o final do disco, só não entendeu quem não quis. Só não está entendendo o que está acontecendo agora quem não quiser. Você não vai entender quem não quiser. Viva Taiguara, viva a liberdade, viva a música brasileira. A madre, o medo, a matriz, só não sofreu quem não viu, não entendeu quem não quis.